Jana, bem-vinda mais uma vez. Bem-vindo todos que estão aí com a gente, curtindo esse bate-papo tão especial que a gente está tendo, tão inspirador, tão transformador. Está sendo uma grande viagem essa que a gente está fazendo, porque bora viajar de novo, é isso, né? É a gente poder revisitar todas essas coisas gostosas que a gente está vivenciando aqui, né? Então, quero já te agradecer muito por essa oportunidade desse bate-papo, que nesse primeiro formato, nesse primeiro momento, está chegando ao fim, mas só desse primeiro bloco grande de perguntas que a gente tem para fazer para você, porque depois tem muito mais, porque, olha, o que eu já pensei de coisas para te perguntar aqui desse nosso bate-papo não está no gibi, então vem mais coisa boa por aí. Mas eu deixei uma pergunta no ar, e eu quero muito ouvir a sua resposta, Jana. Eu te perguntei o seguinte: você está aí em Piracaia, está aí num outro cenário, que te levou, dentre tantos aprendizados, dentre tantas viagens internas, né, e de exploração neste lugar onde você está, ao turismo rural, né? E como isso te tocou, como é que isso te transformou. E a minha pergunta para você vem justamente disso. Como é que o turismo rural pode ser transformador para as pessoas, tanto para o viajante quanto para quem recebe essas pessoas? Como é que o turismo rural pode transformar as pessoas, Jana? Sinceramente, eu acredito que através da troca verdadeira, onde todos saem ganhando, né? Então, a troca de histórias, né? Porque o produtor rural tem uma história de vida, né? Tem as origens dele, a família, os antepassados, e uma cultura tão incrível, tão maravilhosa, e que o turista, o visitante urbano não faz ideia, né? Então, e por outro lado, né, existe a bagagem do visitante, né, que pode até nortear. Nossa, você está falando assim? Ah, eu tinha ouvido falar que era assim. Ou na cidade grande as coisas funcionam assim, né? E outra coisa que eu acho fundamental é que o impacto do turista, o turista é como água, né? Ele passa por áreas, é difícil você saber onde que o turista está, porque ele passa por vários lugares, né? Então, assim, além do produtor rural, né, a gente tem o turista, ele passa no comércio, no posto de gasolina, ele pode contratar ou não prestadores de serviço do turismo, né, diretamente ou indiretamente, né, quando ele vai no restaurante, enfim. Fora a comunidade local, né, em que todos esses atores, exceto o turista, eles representam em alguma medida a cultura, a tradição, a gastronomia, né? Então, eu acho que essa troca virtuosa de conhecimento, de informação e, sobretudo, a valorização cultural e a reconexão, né, com a natureza simples de quem vive no ambiente rural e também da natureza simples que é estar rodeado dela, né? Perfeito. Isso é maravilhoso, né? Porque a transformação é um fluxo virtuoso, né? Onde todos podem sair ganhando, né? Desde que respeitando o que o outro tem. Isso. E valorizando, né? Então, basicamente, tem a troca financeira também, né? Mas ela só vai valer a pena quando ela for boa para todo mundo. Porque o
turista ele vai recomendar aquela experiência, vai lembrar daquele sabor, daquele acolhimento. Uhum. Quando eu ia na casa dos meus familiares, o acolhimento que eu recebia lá, da minha avó, da minha bisavó, da minha tia-avó, era o mesmo acolhimento que eu recebo aqui quando eu vou numa propriedade rural. Tá vendo? É um acolhimento que está muito esquecido na cidade grande. Sim. Né? Esse aconchego. Né? A gente não Verdade. está falando de sofisticação, não. A abundância também vem da simplicidade. Né? Então, na realidade, Thelma, pessoalmente, eu sou fruto da transformação das viagens que eu fiz no turismo rural. Certo. E a gente conversando, em muitas trocas que nós tivemos, né, e falando de anseios e de medos, né, de desafios para todos, né, como você disse, existem tipos de turistas, tipos de viajantes, né, e existem os viajantes que gostam desse tipo de turismo ofertado, em sua maioria, vai saber aproveitar, né? Eles vão saber valorizar, porque eu acho que, como você falou, toda viagem nasce do desejo. Eu acho que uma pessoa que tem o desejo de ir para uma cidade de interior, ela já tem um perfil muito favorável e aberto para esse olhar cuidadoso com essas pessoas que moram aí, né? Porque o ritmo é outro, né? As atividades para se fazer são outras. Então, eu acho que a própria qualidade desse turismo, dessa viagem, por si só já é outra, né? E eu queria saber o seguinte, por falar em desafios, 2020 foi um dos anos mais desafiadores da história recente, né? A pandemia nos confinou, nos isolou, e deve ser assim, porque precisamos parar a disseminação do vírus, né, e tudo mais. E, em alguns momentos, a gente pôde abrir um pouco mais e voltar dentro de de novas regras, né, de uso de máscara, álcool, essa coisa toda, para que a gente pudesse retomar uma certa rotina que a gente tinha antes da pandemia, antes dessa fase de isolamento profundo, né? E foram muitos esses desafios. E a pandemia prossegue em 2021, temos a perspectiva da vacina, etc., mas nós temos, como você falou, com o passar do tempo, mais conhecimentos, né? Então, os desafios continuam, mas nós estamos cada vez mais atentos, com cada vez mais conhecimento que nos permite discernir e fazer melhores escolhas, né? Então, quais são os desafios que você encontra, que você pode levantar, principalmente nessa conjuntura que a gente está, para quem quer viajar? Com certeza, a segurança sanitária é o desafio comum de toda a humanidade, enquanto se desloca da sua casa para um lugar desejado, seja ele trabalho, supermercado, e depois volta para casa, ou casa, hotel, e depois volta para casa. Né? Então, essa questão da segurança sanitária é o que temos em comum, graças a essa pandemia, nesse momento. Aliás, é muito louco pensar que todos estamos vivendo ao mesmo tempo a mesma situação de confinamento. Não importa se é rico ou se é pobre, e se está no país desenvolvido ou não. Todos fazemos parte do mesmo planeta. Daí a confirmação de que não tem lado de fora, que tudo que a gente produz, a gente tem que resolver. Né? Então, basicamente, o turista tem que tomar aqueles cuidados que já são muito divulgados, né? A questão
de evitar aglomerações, contato com muita gente, sempre andar com álcool gel na bolsa, evitar o contato com a boca e com os olhos, enfim, estar em ambientes arejados, né, de preferência ao ar livre, próximo da natureza, né, com essa questão do confinamento, muita gente teve que fazer alguns ajustes financeiros, inevitavelmente. Então, eu acredito que, para os negócios rurais, existe uma forte tendência de que seja uma oportunidade esses destinos próximos das cidades grandes e que podem ser procurados e que convém se organizar, né? Já que o turista hoje ele precisa de fazer uma viagem mais curta, vamos dizer, eu não gosto de falar de quilômetros, né? Mas porque a viagem tem que ser mais curta, porque muitas vezes a disponibilidade dele precisou ser reduzida e o dinheiro. Sim. Né? Então, isso faz com que os destinos rurais, próximos das cidades grandes, possam proporcionar essa experiência exclusiva para pequenos grupos familiares e de amigos. Né? O turismo rural é uma opção para todas as idades e para todos os bolsos, né? Porque ele oferece várias atividades e podem gerar benefícios em todos os níveis. Né? Então, basicamente, eu acho que é preciso aceitar as regras novas, né, e segui-las, sejam turistas ou sejam empresários, empreendedores rurais ou produtores rurais, todo mundo. Né? A regra é para todos, infelizmente, né? E a gente tem que se organizar internamente ou para receber o turista ou para ser recebido e seguir essas regras, né? Porque é constrangedor, né? É complicado, né? Se eu te recebo no meu restaurante, no meu estabelecimento, na minha propriedade, eu tenho que criar regras mais restritas ainda, né? Porque a gente está passando por esse momento, né? Então, que bom que você pode sair, você pode estar num ambiente aberto, mas ainda assim os cuidados são inevitáveis, né? Exatamente, necessários, né? Para que seja um momento totalmente prazeroso que não tenha nenhuma consequência, né? Sem dúvida. E aí a comunicação, de novo, é fundamental, né? Nesse caso, a comunicação da comunidade receptora do turista, né? E os empresários da cidade, ou os empreendedores, os produtores rurais que recebem o visitante, o hoteleiro, o pousadeiro, os restaurantes, eles têm que afinar a comunicação para relembrá-los, né? Porque muitas vezes as pessoas, quando estão em viagem, elas tendem a relaxar, né? E então, enquanto uns relaxam, outros trabalham, né? E a segurança sanitária não pode ser esquecida jamais. Verdade. Nosso papel lembrarmos uns aos outros, né? E sem falar do uso de máscara, né? Sim, sem dúvida. Eu estou aqui, você está aí, adoraria estar aí do seu ladinho. Eu também queria. Com a câmera parada aí, Nós duas. É o que temos para hoje, né? Então, a máscara é fundamental, pessoal. Fundamental. Eu já ando com uma caixa no carro, porque quando eu venho para a cidade ou vou encontrar com alguém, eu tenho que usar, não posso esquecer. Exatamente. Isso está valendo a vida, né? Sem dúvida. E é como se a gente
a gente tem essa metáfora, né, de por onde a gente passa, a gente espalha a nossa energia e as sementes, né, que temos, que levamos, né? E, infelizmente, existem esses vírus, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, para inconscientemente o outro não passar para a gente involuntariamente e vice-versa. Ninguém quer passar vírus para ninguém. Às vezes ninguém está Exato. carregando, mas todo mundo pode estar sendo um meio de transporte. Portador. E aí, Exatamente. ironicamente, estamos falando de deslocamento também. Exatamente. Deslocamento viral. Também, potencialmente, deslocamento de vírus e outras coisas. Que papo bom esse com a Jana, né? A gente vai parar aqui, mas vai continuar na semana que vem. Então fica ligadinho. Bora viajar de novo?